Então, neste vídeo eu vou falar sobre uma coisa muito pedida, que é exatamente world building. É isso mesmo, a criação de mundos. É uma coisa extremamente importante se tu quiseres criar algum tipo de história de fantasia, mesmo que seja, por exemplo, uma história no planeta Terra, sei lá, nos Estados Unidos, mas tu vais inventar aquela cidade específica onde a história se vai passar. Então, este vídeo também é para ti. Então, o que é que tu precisas para conseguir criar um mundo que seja realmente vivo, não é? Porque tu tens de pensar que, na verdade, tu estás a criar pessoas. Tu estás a criar um mundo onde vivem pessoas. Mas antes de começar o vídeo, eu digo-te já uma coisa que para mim abriu-me os olhos. Tu não precisas de criar tudo. Tu só precisas de fazer parecer com que tu criaste tudo. Ou seja, tu mostras a ponta do iceberg que foi na verdade aquilo que tu criaste. Mas tu deixas pontas soltas para que o leitor consiga imaginar que o mundo é todo o iceberg que está para baixo. E não é bem assim, não é? Só que é isso que tu queres fazer com que o leitor sinta. E como é que tu fazes isso? Como é que tu fazes essa magia acontecer? É isso que eu te vou mostrar neste vídeo, portanto, fica até ao final e qualquer dúvida que tenhas, não hesites em deixar aqui em baixo nos comentários, porque eu adoro estar a falar com vocês e assim também me ajudas, não é? E já agora, se não me conheces, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e eu estou aqui mesmo para conseguir ajudar-te a finalmente completares o teu livro. Agora sim, vamos lá. Antes de tu começares a criar, seja o que for, tu tens que pensar qual é que é o conflito do teu mundo. E às vezes isto acaba por ficar meio de lado, não é? Porque parece que o conflito não faz parte da criação do mundo. Tu tens o mundo e depois tu tens o conflito, que é outra coisa que supostamente não tem nada a ver. Mas acredita em mim, isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, qual é que é o conflito que há no Game of Thrones? Toda a gente quer poder. E ao mesmo tempo, há um perigo muito grande que se está a aproximar. Se tu já viste a série ou se já leste os livros, tu sabes que isso está presente em todos os capítulos. Então já consegues perceber que isso faz mesmo toda a diferença na criação do mundo. Por exemplo, no Dune, qual é que é o grande conflito? É a religião, é a política e é o controle de uma coisa, de um recurso, muito essencial para todos. No Hunger Games, por exemplo, é um sistema que humilha as pessoas para conseguir manter o poder. Portanto, aquilo que tu tens que pensar é que basicamente tu consegues resumir o mundo numa única frase, que é o problema. Faz esse exercício. E isso já te vai ajudar muito quando quiseres criar aquele teu mundo enorme. Ok, agora que tu já tens esse conflito, tu vais pensar na regra principal. Basicamente, tu vais criar uma regra que vai definir todo o teu mundo. E tu não podes mudar essa regra depois, ok? Isto basicamente vai servir para tornar o teu mundo muito mais memorável. Por exemplo, no livro Mistborn, do Brandon Sanderson, a magia funciona basicamente a partir de metais que as pessoas ingerem. Só essa pequena característica já acaba por dar uma identidade gigante ao mundo. E depois a partir daí tu consegues criar muitas outras coisas. Percebes porque é que estas partes são basicamente os primeiros passos? Por exemplo, no The Handmaid's Tale, as mulheres férteis passam a ser propriedade do Estado. E basicamente isto acaba por ser uma regra que automaticamente já te faz ter muito mais interesse pela obra. No Senhor dos Anéis há um objeto específico, tu sabes qual é, que vai corromper quem o usa. É uma regra. E isto acaba por ser muito mais forte do que tu criares uma série de nomes, ou seja, criares um mundo já enorme com uma série de raças, com isto, aquilo e aquilo outro, mas depois tu não tens nenhuma ideia central para que o leitor se consiga agarrar. Então, se tu fizeres desta maneira que eu te estou a dizer, o leitor já se vai sentir muito mais conectado ao teu livro. Agora, uma coisa que é muito subestimada e muitas vezes os escritores acabam por nem se lembrar disso, que é mostrar o cotidiano. O teu mundo só vai ser vivo se tu conseguires mostrar o que é que as pessoas comem, como é que se cumprimentam, o que é que ali naquele sítio é considerado rude, ou o que é considerado arte, por exemplo, o que é tabu, o que é que as pessoas têm medo de dizer em voz alta, como é que as pessoas namoram, como é que se protegem, como é que vivem as vidas delas, não é? Ou seja, o que é normal ali naquele mundo. Quando tu mostras todas estas pequenas coisas, tu estás a mostrar detalhes que na verdade são extremamente importantes. E o leitor, quando estiver a ler essas partes, vai sentir como se estivesse a passear naquela rua ou naquela cidade que tu criaste. Mas basicamente foca-te nestas 5 coisas do cotidiano. Vais criar comida, vais criar o dinheiro, o que é que eles usam para trocar, se realmente é dinheiro, se é, por exemplo, como no Fallout, acho que são aquelas tampas das garrafas. E isso basicamente é o dinheiro. Portanto, tu vais criar a moeda de troca, regras sociais, um medo coletivo e um costume que acaba por ser estranho. Se tu tiveres só estas 5 coisinhas, já vais
dar uma grande identidade ao teu mundo, isso já vai ser de grande valor. Ok, a partir daqui é que faz sentido começar a pensar na política. E sim, é muito bom tu criares uma política no teu mundo, porque tudo tem política. Mesmo quem não gosta, ainda assim vai ter que lidar com política, porque é assim que nós vivemos. Então, no teu mundo, quem é que manda? Ou seja, quem é que tem poder no mundo que tu criaste? E o que é que acontece se alguém desafia esse poder? E atenção que poder nem sempre é atribuído a um rei. Pode ser, por exemplo, uma religião, uma guilda ou um clã, uma classe social, magia, por exemplo. Até pode ser informação, tecnologia, sei lá, qualquer coisa. Tu até podes criar um exemplo em que a magia é o verdadeiro poder e quem não tem magia está em desvantagem. Em distopias, por exemplo, o poder pode ser o controlo de recursos e ao mesmo tempo, quando tu começas a criar estas coisas, tu já estás a criar uma história. Porquê? Porque o teu mundo já tem consequências. Percebes como já é muito mais interessante moldares a história que tu tens na tua cabeça num mundo assim que tu já estás a moldar. E agora tu vais finalmente criar o mapa. Pois é, aquela coisa que às vezes parece que é a primeira coisa que se faz. Não, na verdade é a última. Porquê é que tu não deves criar um mapa no início? Porque se tu fizeres isso, tu vais ficar preso à geografia que tu criaste. E isso acaba por te tirar determinada liberdade que poderias ter. Eu sei que se tu tiveres a tua maneira de trabalhar e quiseres realmente fazer o mapa primeiro, por exemplo, o Tolkien fazia isso, obviamente é uma escolha tua. Mas para a maior parte dos escritores e principalmente escritores iniciantes, acaba por ser uma armadilha criares o mapa primeiro. É muito melhor desenvolveres todas estas coisas primeiro e só depois de pensares um bocadinho também na tua história, é que crias o mapa. Isto para, lá está, não ficares limitado a todas aquelas coisas que tu primeiro definiste e afinal depois pode não fazer assim tanto sentido e para depois não teres que estar a alterar o mapa, é muito melhor fazeres isso no final. Pois é, Bruno, mas como é que eu consigo explicar o meu mundo sem usar explicações? E esta é sinceramente uma das maiores dúvidas que há por aí. O que é que tu vais fazer? Tu não vais explicar coisa nenhuma, porque isso é chato. Tu vais mostrar. Ou seja, se por acaso for proibido nesse mundo que tu criaste olhar para os olhos dos guardas, tu não vais descrever isso. Tu vais mostrar literalmente isso. Pode nem ser o teu personagem. Ele pode simplesmente estar a andar na rua e ver uma pessoa que olhou nos olhos de um guarda e ela está a ser castigada. E o leitor automaticamente percebe que não se pode fazer aquilo. E se tu achares que ficou vago demais, ainda podes pôr o teu personagem a lançar um comentário para o ar, que acha que aquilo é ridículo, alguma coisa do género. E o leitor já vai perceber isso. Portanto, tu vais usar essa técnica com basicamente tudo do teu livro. Bruno, como é que eu explico que no meu livro, para o meu personagem conseguir usar magia, tem que consumir umas bagas específicas? Tu podes simplesmente descrever uma personagem que já sabe usar magia e mostrares que ela está a comer essas bagas, ou simplesmente mostrares que essa personagem está a dar essas bagas a um aprendiz dele, sei lá, alguma coisa desse género. E o teu protagonista, como não sabe, vai lá, pergunta e esse personagem explica-lhe alguma coisa assim do género, mas nunca uses uma explicação direta. Mostra sempre como se tu estivesse a fazer ali parte da história, percebes? Como se tu também não soubesses e estivesses ali a encontrar a resposta durante as falas das personagens. É muito melhor assim do que ser simplesmente o narrador a explicar ao leitor o que é que está a acontecer ali, porque isso vai parecer mais que é um livro de história e que a pessoa simplesmente está a estudar do que uma história em si. Agora, eu vou-te fazer uma pergunta que basicamente é um teste. E isto, valor. Se eu pegar na tua história e a tirar do teu mundo, a tua história ainda vai fazer sentido? Se a tua resposta aqui for sim, então é porque o teu mundo ainda não está exatamente conectado à tua história. Lembras-te daquela parte que eu disse em que tu tens que criar regras, ou melhor, uma regra específica para o teu mundo e tu tens que criar consequências? Todas essas coisas vão fazer parte da tua história principal. Portanto, se tu tirares a tua história principal e colocares noutro mundo completamente diferente, se a tua história ainda assim continuar a fazer sentido, é porque as duas coisas não estão ligadas. Então tu precisas corrigir isso. Tu precisas fazer com que as coisas se conectem e façam parte de uma só. A criação de mundos acaba por ser muito boa quando o mundo em si obriga as personagens a fazerem escolhas. E essas escolhas vão criar conflitos. E esses conflitos
vão criar cenas. É por isso que está tudo ligado. E se tu chegaste até aqui, eu espero que tu tenhas gostado. Se sim, por favor, deixa um like, que já me vais ajudar bastante. Convido-te também a subscreveres. E se por acaso quiseres que eu traga também os principais erros da criação do world building e como evitá-los, comenta aqui em baixo que eu tenho todo o prazer em responder. Se tiveres também alguma dúvida, deixa aqui em baixo também. E acho que por agora só me resta desejar-te umas boas leituras e vejo-te no próximo vídeo.